Foi lá na cruz, foi lá na cruz que provaste o teu amor. Creio que nenhum dos que aqui estão viram alguém ser crucificado. Não faz parte, né, da nossa justiça, do nosso Código Penal, a pena de morte e muito menos a crucificação. Por isso nós não conhecemos a crucificação. Nós sabemos pela Bíblia, nós sabemos pelos livros, mas nós estamos um pouco distante do que vem a ser a crucificação, porque nunca vimos alguém ser crucificado. Como eu já falei aqui várias vezes na igreja, a morte na cruz, a morte por crucificação é uma morte de agonia. Repita comigo: é uma morte de agonia. Irmãos, na cruz se morre não por falta de sangue ou por outro motivo qualquer. Na cruz se morre por falta de ar. A pessoa que é crucificada, o peso do corpo dela vai comprimindo os pulmões e ela vai morrendo lenta e de uma forma muito agoniante. Ela vai morrendo de uma forma extremamente dolorosa. E é por isso que a Bíblia diz que os soldados romanos quebravam as pernas de quem estava sendo crucificado, porque a pessoa ia sentindo falta de ar, e então a tendência natural da pessoa era apoiar nas pernas para poder respirar. Então eles iam lá e quebravam as pernas das pessoas que estavam sendo crucificadas, para que elas não pudessem respirar e assim demorar mais ainda a morrer. A morte na cruz demorava horas e horas. Não foi assim com Jesus, porque a Bíblia diz que quando os soldados chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já havia morrido. Então eles não quebraram as suas pernas, cumprindo a profecia no Velho Testamento que diz que nenhum dos ossos de Jesus seriam quebrados. Mas, irmãos, quem morre na cruz também tem um outro grande problema. Aquela pessoa que é crucificada, ela é crucificada sem nenhum direito. Então a morte na cruz é uma morte de agonia e é uma morte sem direitos. Você pode repetir comigo? Morrer na cruz é morrer em agonia e é morrer sem direito. Um homem que é crucificado não tem direito a nada, irmãos. Ele não tem direito sequer à roupa do seu corpo. A Bíblia diz que Jesus foi exposto na sua vergonha, que traduzido é que Jesus foi crucificado nu. E isso para um judeu é algo terrível. O judeu ele não pode mostrar sequer as axilas, porque é uma desonra muito grande para ele. Quanto mais ser crucificado, que era uma morte destinada às piores pessoas. E pior, ser crucificado nu. Então isso era algo extremamente humilhante. E eles não tinham direito sequer à própria roupa. A Bíblia relata que os soldados romanos, eles sortearam, jogaram sorte, disputaram entre si as roupas de Jesus. Principalmente porque Jesus usava uma túnica chamada túnica incontestes. É uma túnica que não tem costura, ela é tecida de alto a baixo, sem costura. E aquilo tinha muito valor naquela época. Roupa era algo extremamente valorizado, porque era difícil de fabricar, era caro e as pessoas enfrentavam o inverno rigoroso. Por isso a roupa era tão importante e por isso os soldados romanos disputaram entre si as roupas de Jesus. Quem é crucificado não tem direito sequer à própria morte. As próprias roupas, melhor dizendo, não tem direito sequer a ter a sua dignidade corporal preservada. Quem é crucificado, irmãos, é entregue a uma morte lenta, a uma morte asfixiante, a uma morte vergonhosa. Não há nenhuma glória em morrer na cruz, do ponto de vista humano. A morte por crucificação é um espetáculo horrível. E o problema, irmãos, com a crucificação é que Jesus, em Mateus 16, 24 e também em Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23, ele disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, se alguém quer me acompanhar,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, ao cristão está destinado a morte na cruz. Essa morte por asfixia, essa morte que não traz nenhuma glória, essa morte que nos tira toda a honra, essa morte que nos entrega a um espetáculo horrível. Jesus diz que aqueles que querem ser seus discípulos, que aqueles que querem seguir a Jesus, devem ser crucificados. E nós temos igrejas e mais igrejas abarrotadas de pessoas que se dizem seguidores de Jesus. Mas, irmãos, um verdadeiro seguidor de Jesus, ele está crucificado. Ele não tem nenhum direito. Se você se acha ainda tendo algum direito, se você acha que tem direito a ter uma vida boa, se você acha que tem direito de reclamar, se você acha que tem direito de ser reconhecido, se você acha que você tem direito a alguma coisa, você nunca passou pela cruz. Porque quem é crucificado não tem direito a nada. Quem é crucificado não tem honra. Quem é crucificado não tem motivos para achar ruim. Quem é crucificado não tem motivos para ficar nervoso. Quem é crucificado não tem motivo para revoltar-se. Já está morto. Morto na cruz, sem nenhum direito. Se você diz que segue a Jesus, então você tem que estar pronto para a cruz. E pior, irmãos, é que se você não está na cruz, em agonia e sem direito, se você não está sendo crucificado, então você não está seguindo a Jesus. Se você está cheio de direitos, e se você reclama de tudo, e se você reclama dos seus pais, e você reclama da sua vida, e você reclama do seu casamento, você reclama do seu emprego ou da falta do emprego, você reclama da comida ou da falta da comida, você reclama do dinheiro ou da falta do dinheiro, se você tem reclamado direitos, você ainda não está crucificado, e logo você não está seguindo a Jesus, e se você não está seguindo a Jesus, você está indo para o inferno. Irmãos, só tem um caminho para os céus, mas há milhões de caminhos para o inferno. Se você não segue a Jesus, não há meio termo. Você está seguindo o inimigo de nossas almas e está indo para onde ele vai. E a Bíblia revela o caminho de Satanás e seu destino: o inferno e o lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que lá o tormento não tem fim, que lá o bicho nunca morre e o fogo não se apaga, e lá o único Deus que você vai encontrar é um Deus irado, sendo glorificado com o seu castigo. Porque se você acha que eu estou pegando pesado ou que eu estou errado, então você vai ter que concordar comigo que a Bíblia também está errada. Porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O único jeito de você ir para os céus é seguindo a Jesus, e o único jeito de seguir a Jesus é através da cruz. Não há, irmãos, outro meio de irmos aos céus. Não há, irmão, outro jeito de sermos cristãos. Não há outro jeito de sermos igreja se não for pela cruz. Mas como nós temos pessoas cheias de direitos na igreja, cheios de necessidades pessoais. Primeiro eu só fico naquela igreja se for atendido. E, irmãos, o pior é que estão criando igrejas para atender os crentes. Igrejas que oferecem tudo que o crente precisa, para que ele não possa reclamar. Igrejas que dão todos os direitos que o crente tem. Igrejas que estão cheias de crentes que não foram crucificados. Porque na cruz não há direito.
E foi assim que o apóstolo Paulo nos ensinou. Ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, só pode dizer isso quem passou pela cruz, quem já morreu. Só pode dizer isso quem entendeu que está crucificado com Cristo e não tem direito. Irmãos, Paulo não era um pregador profissional. Paulo não pregava por dinheiro. Paulo era um homem crucificado com Cristo. Paulo era um homem apaixonado por Jesus. Você está apaixonado por Jesus? Porque todos nós devemos estar apaixonados por Jesus. Só que, irmãos, apaixonarmos por Jesus é estarmos apaixonados pela cruz. E a cruz significa morte. E a cruz significa não ter direito a nada. E a cruz significa não viver mais. E a cruz significa que Jesus vive em você. Será que essa semana que se passou, quem viveu foi Jesus ou quem viveu foi você? E é fácil você saber. É fácil você saber. Como é que você se portou essa semana? Você reclamou seus direitos? Você buscou o eu? Primeiro eu, Deus, primeiro meu conforto, primeiro meu sucesso, primeiro a minha vitória. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz buscai primeiro o reino de Deus, é buscar a cruz, é buscar a morte em Jesus Cristo. Paulo, um homem apaixonado por Jesus. Nós devemos ser apaixonados por Jesus. A única motivação minha de ir na igreja, a única motivação minha de orar, a única motivação minha de ler a Bíblia, a única motivação minha de jejuar, a única motivação minha de crescer espiritualmente deve ser a minha paixão pela morte em Cristo Jesus. Nós não podemos ter outra motivação que não seja Jesus Cristo e esse crucificado, diz a Bíblia. Você deve ser um apaixonado eternamente pelo sacrifício de Cristo. Porque, irmão, se não fosse o sacrifício de Jesus, você estava no inferno. E essa informação já é suficiente para que você se apaixone por Jesus. Paulo, esse homem apaixonado por Jesus, ele dizia: eu me ponho de joelho diante de Deus. Irmãos, e isso só pode ser entendido por quem tem o Espírito Santo, por quem tem revelação de Deus. Porque quando você se ajoelha diante do Pai, porque quando crucificado de joelhos diante do Pai, você está na melhor posição que você pode ter. Se você está ajoelhado diante de Deus, você não precisa se ajoelhar diante de mais ninguém. Se você está ajoelhado e morto diante de Deus, nada mais pode te derrubar. Você já morreu, você já está de joelho. Quando você está crucificado de joelhos diante do Pai, irmãos, preste atenção aqui. Quando você está crucificado, morto, quando não é você mais que vive, mas Cristo vive em você, quando você está de joelhos diante do Pai, o inferno não tem mais nada contra você. Não existe mais nada que o inferno possa fazer com você. Não há mais argumentos nas mãos imundas de Satanás contra você, nem nas dele, nem dos seus demônios, porque você já foi crucificado. E não há nada que se possa fazer contra uma pessoa crucificada. Já está morta. Todos os argumentos de Satanás foram retirados. E sabe qual é o resultado da morte na cruz? A sua liberdade. A partir do momento que você morre com Cristo, você se torna uma pessoa livre para seguir a Deus. Você não se importa mais com o que falam de você, com o que pensam de você, ou com o que vão fazer com você, porque você já morreu em Cristo Jesus. Você não se importa com as dificuldades que podem vir na sua vida, porque a maior dificuldade você já passou, a morte na cruz. Ser cristão, irmãos, é ser crucificado na cruz de Cristo. Se você se encontra nessa posição, você também está apaixonado por Jesus Cristo.
Não queremos a cruz. A verdade é que o homem não quer saber da cruz. O homem não quer saber de morrer. Ele não quer saber de se ajoelhar diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós ainda amamos o mundo e os prazeres do mundo. Irmãos, eu sei que tem muita gente que não explica isso aí direito, mas o mundo está cheio de coisas prazerosas, de coisas gostosas. Irmãos, o pecado dá prazer. E nós amamos esse prazer, e por isso não queremos a cruz, e por isso não queremos morrer, e por isso não queremos nos ajoelhar diante de Deus. Não queremos saber de sofrimento, não queremos saber de sacrifício, não queremos saber de nenhum tipo de sofrimento. Nós queremos amar a Deus porque Deus Ele é abençoador, Ele dá bênçãos, e por isso queremos amar a Deus. Mas não queremos amar a Deus porque estamos crucificados. Nós queremos ir numa igreja onde tem um Deus que nos abençoa e nos dá uma vida de vitória, e uma vida de sucesso, e uma vida de glamour, e uma vida sem dificuldade. Muitas pessoas falam: a coisa está feia, está pesada, está pegando, vou correr para a igreja para Deus me ajudar. Devem correr para a igreja as pessoas que querem morrer com Cristo Jesus. Essas são as pessoas que devem vir para a igreja. Mas as pessoas correm para a igreja e lotam as igrejas em busca de seus interesses. Você deve ir à igreja porque você está apaixonado por Cristo, pelos interesses de Jesus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Mas as igrejas enchem até o ponto de não caber mais, de pessoas que estão querendo seus próprios interesses. Estão sempre gritando: Deus, eu primeiro. Eu primeiro. Buscamos um Deus que nos abençoe. Essas pessoas, irmãos, que estão na igreja buscando seus interesses, fazem parte de um miserável evangelho da prosperidade. Um evangelho miserável, pobre, cego e nu. Um evangelho que promete ao homem conforto, mas um evangelho que não tem compromisso com a vontade de Deus, com o sacrifício. Um evangelho que dá importância a ter, a ganhar, a receber. Mas um evangelho que não ensina a sacrificar, a entregar sua vida, a se render a Deus. E interessante é que Jesus nunca ensinou isso. Jesus, ele nunca ensinou algo diferente do que ele viveu. E Jesus, do momento que colocou o pé nessa terra, ele caminhou em direção à cruz. Jesus não caminhou em direção à casa em condomínio fechado, nem a caminhonete cabine dupla. Jesus caminhou em direção ao Calvário. E nós estamos seguindo Jesus, mas vai chegar um momento que você vai ter que escolher ou a sua vontade ou a vontade dele. E isso vai fazer a diferença na sua eternidade. E se você está apaixonado por Cristo, se você teve esse mistério revelado em seu coração, você está pronto a ir para a cruz. Você está pronto a escutar a Deus. Irmãos, nós temos igrejas hoje tão ocupadas consigo mesmo que não podem ouvir a voz de Deus. Deus quer falar, mas aquela igreja não tem como escutar, porque ela está ocupada com os interesses humanos. Ela está preocupada com a vida de sucesso, em ser vencedor. Eu ainda não vi nenhuma igreja preocupada em morrer. Aliás, a igreja não quer morrer mais. Há um hino muito antigo que diz: ó terrestres esplendores, vão, eu não quero aqui ficar, eu quero ir. Diz o hino. E esses terrestres esplendores hoje é a imoralidade, é o adultério, é a mentira, é o roubo, é a vida confortável aqui na terra. Hoje a igreja canta: eu não morrerei. Mas há pouco tempo atrás a igreja queria morrer e estar com Jesus. Mas hoje a igreja não quer saber da cruz, não quer saber da morte. Irmãos, pense comigo.
Você chegou nos céus. Acabou de chegar nos céus. Você está há 5 minutos nos céus. E você vai perceber que foi um erro você não ter orado mais. Que foi um erro você não ter amado mais. Que foi um erro você não ter sacrificado mais, chorado mais. Que foi um erro você não ter ido para a cruz. Hoje o que nós temos é uma igreja infantil espiritualmente. Irmãos, e você não entrega um diamante para uma criança guardar. Deus quer dar coisas preciosas à igreja, mas a igreja é infantil. E se a igreja é infantil, Deus não pode dar tesouros a essa igreja. Deus não pode dar responsabilidades a essa igreja. Deus precisa de uma igreja que seja madura no Espírito. Deus precisa de uma igreja que seja corajosa para morrer com Cristo Jesus. E uma igreja infantil não é essa igreja. Irmãos, eu sei que você tem ouvido nos rádios, televisões e livros que existe um evangelho só de vitórias, só de flores, só de bênçãos. Mas eu gostaria de dizer a você que esse não é o evangelho da Bíblia. Evangelho é sacrifício. Cristianismo é morte. Todos os dias eu tenho que morrer um pouco. Todos os dias tem que ser como João Batista ensinou. Eu tenho que diminuir para que Cristo cresça mais. Esse é o evangelho que está escrito na minha Bíblia. Creio que está escrito na sua Bíblia também. A igreja não pode ser infantil, porque uma igreja infantil não pode tomar decisões. A igreja tem que ser uma igreja madura, capaz de tomar a decisão de morrer com Cristo Jesus. Porque é isso que vai fazer diferença lá no céu. Se você morreu aqui ou não. A Bíblia fala em galardões. A Bíblia fala que alguns governarão com Deus. A Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. E isso aponta para aqueles que morreram com Cristo. E para aqueles que simplesmente aceitaram Jesus.